Uma boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos a esta casa e que Jesus, nesse momento, nos abençoe a todos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 12. E na Bíblia, isso está em Mateus capítulo 5, versículo 20. E o tema é amar os vossos inimigos. Aí a gente começa a revirar nos nossos pensamentos, né? Nesse momento, e buscar quem será o meu inimigo? Aonde que está o meu inimigo agora? Algumas podem dizer assim, já vem o marido na cabeça, né? Alguns podem vir a esposa, só para descontrair um pouquinho. Mas a gente começa a fazer uma reflexão e pode pensar assim, mas quem será o meu inimigo? E aonde eles estão, e aonde que eles se encontram, e por que eles são meus inimigos. E aí no capítulo do Evangelho, ele traz no seu conteúdo uma proposta, né, uma orientação que é essa. Jesus, no seu sermão, na sua conversa com os discípulos, ele diz assim: aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Essa era a lei. O seu próximo, os que você gostava, você amaria. E os seus que você não gostava, você odiaria. Aí Jesus diz: eu, porém, vos digo, trago uma nova orientação. Amareis os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam. Olha que fácil. E isso, Jesus diz, amai os vossos inimigos. Ele não diz assim, amareis o vosso próximo, e os teus inimigos, depois você se acerta lá com ele, dê o jeito de você entrar num acordo. Ele é categórico. Amai o vosso próximo e amai o vosso inimigo. E aqueles que vos caluniam e vos perseguem, né? A fim de serdes filhos de vosso Pai que estás nos céus, que faz se levante o sol para os injustos e para os justos, e que chova para os bons e para os maus. Então Jesus dá como se fosse uma ordem. Ama o teu inimigo, né? Esse ensinamento, ele dava uma orientação naquele momento, isso Jesus há 2020 anos atrás, quando ele pronunciou essas palavras, essa lei, amar os vossos inimigos, né? Vocês imaginam lá hoje, né? Hoje, imaginamos hoje, se esse ensinamento que Jesus nos propõe já é difícil, amar os nossos amigos, o nosso relacionamento já está se arrastando, os que estão em nossa volta. Agora imagine você amar um inimigo que quer o teu mal, que quer você morto, que quer você frustrado, derrotado. Olha o conflito lá naquela época, onde a lei era odiar os inimigos, né? Porque eu amo, eu me afinizo, eu gosto daqueles que gostam de mim, né? Isso sim. Mas aqueles que me fazem o mal,
Eu desejo o mal para eles, e quanto mais mal, melhor. Isso lá atrás era a lei. E hoje, mesmo há 2000 anos, isso que Jesus disse, hoje nós estamos mais perto lá do início do que do fim. Hoje, praticamente, nós terceirizamos esse sentimento. Olha, eu vou deixar quieto. Meu inimigo, eu lavo as minhas mãos, ele se acerte com Deus. Deus, uma hora, há de castigá-lo. Deus, em uma hora dessas, ele vai pagar pelo que ele fez. Mas eu não vou fazer nada. Eu vou me eximir da culpa. A princípio é um avanço, porque lá atrás nós partíamos para o duelo. Era honrar com sangue. E aquele que matasse o outro venceria. Aquele que matasse, vencesse o inimigo, era o vencedor e lavava a sua honra com sangue. Então, hoje nós não fazemos isso, mas basicamente nós terceirizamos esse serviço para que Deus faça. No Evangelho, esse capítulo, Amar os Vossos Inimigos, ele está logo após o capítulo Amar o Próximo. Por quê? Porque primeiro você tem que amar o próximo. Aqueles que estão, você tem que aprender para partir para um nível mais difícil, né? Mas o que é inimigo, basicamente? O que vem a ser inimigo? O que caracteriza o inimigo? No dicionário, inimigo quer dizer aquele que está em oposição conosco, que se mostra hostil, que é contrário aos nossos pensamentos, e é aquele que, de alguma maneira, nos quer mal, por algum motivo. Se ele nos quer mal, por algum motivo, é porque nós demos motivo para ele nos querer mal. Esses desafetos, esses adversários, eles podem estar no presente, né? Podem ser do presente, pode ser dessa encarnação, como pode ser adversários de outras encarnações, né? São espíritos do passado, por quê? Porque nós tivemos várias encarnações, nós somos espíritos milenares. E diante de tantas encarnações, muitas coisas erradas nós fizemos, muitas coisas ruins. Nós fomos, muitas vezes, tiranos, maldosos mesmos. Nós fizemos crimes, vários. Alguns eram tiranos e continuam ainda tiranos na sociedade, dentro do lar, né? E aí, esses inimigos, esses adversários, podem ser, então, dessa encarnação quanto de outras, né? Do passado. E todos nós sabemos o quanto é difícil de resolver uma mágoa gerada e colocada dentro de nós. Como é difícil você digerir. Mesmo nós aqui tendo conhecimento do mal que faz, é tão difícil. Imagine esses nossos adversários que muitas vezes não tinham nenhum conhecimento e nós geramos essa mágoa dentro deles e ainda essa mágoa está fervilhando na sua alma, no seu espírito. Então, esses adversários podem estar encarnados também, como podem estar desencarnados. Quando Jesus diz que você tem que amar os vossos inimigos,
ele não diz que você tem que ter uma convivência com ele, abraçar, conversar, ou ter uma relação mais aproximada com o nosso inimigo. Porque Jesus sabia que isso é impossível. Mas também Jesus não pede que a gente concorde com os erros que eles cometem também, né? Então, não significa que nós temos que concordar com o que os nossos adversários fazem, com as atitudes que eles cometem. Jesus, ele pede para nós termos compreensão que se o outro está errando, ele tem um motivo talvez para isso. Talvez ele esteja equivocado, né? Talvez ele esteja atravessando um problema difícil, né? Não tá, a vida dele não está muito legal, às vezes na empresa, às vezes em casa, às vezes na sociedade, né? A vida dele está muito difícil e ele está errando. Então Jesus pede que a gente tenha compreensão e diz num ensinamento, numa passagem no tempo em que ele estava aqui conosco: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Como que nós vamos condenar alguém pelas suas atitudes, se talvez as mesmas nós estemos cometendo? Há um livro, o título é Monte Acima, de Emmanuel, por Chico Xavier, que diz assim: amar os inimigos, na conceituação de Jesus, não será praticar servilismo ou bajulação. É compreender, acima de tudo, que as faltas daqueles que não se afinam conosco poderia ter sido nossos. E imagina quão felizes nós sentiríamos se tivéssemos, porventura, os nossos erros desculpados e esquecidos por aqueles aos quais tenhamos ofendido. A empatia, se colocar no lugar do outro. Imagine se fosse nós que erramos e o outro desculpasse. Olha a bênção que ia ser, olha a gratidão que nós iríamos agir. É isso que Jesus pede. Mas essa situação de perdoar, de compreender, faço uma pergunta: é fácil isso? Olha o grau de dificuldade que Jesus nos coloca, né? Amar os vossos inimigos. Mas ele não pediria aquilo que não estivesse ao nosso alcance. Está ao nosso alcance, sim. E esses inimigos, eles estão aonde agora? Esses adversários nossos. Como eu disse ali atrás, eles podem estar encarnados como um filho, um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, um vizinho, um patrão. Esses adversários podem estar encarnados e convivendo conosco. Muitas vezes causando transtornos na nossa vida. Bem como nós também, como inimigos também que somos de alguém, também podemos estar causando transtorno na vida de alguém encarnado. Devemos refletir, analisar, meditar para ver se nós não nos encontramos causando dificuldade para alguém. Mas também tem os nossos adversários que eles estão desencarnados. Esses a gente não pode vê-los, mas eles são pessoas como nós, só que sem o corpo físico. Eles têm os seus sentimentos, têm as suas dores, as suas alegrias, os seus prazeres, como nós. E também tem uma aversão a nós, uma inimizade contra nós. E esses irmãos
se encontrando livre do corpo, conseguindo nos encontrar, porque eles têm uma amplidão maior da sua visão, eles enxergam mais. Como nós temos o corpo, nós não os enxergamos, mas eles nos enxergam. Então eles têm mais facilidades de nos encontrarmos, de nos encontrar. Então, como que eles nos encontram? Com as nossas atitudes. Muitas vezes, as atitudes equivocadas que nós temos é a chave que aciona eles aonde eles estiverem. E automaticamente eles são atraídos através dos nossos pensamentos, das nossas condutas. Né? Então, essa situação que ocorre hoje com os nossos inimigos, com os nossos adversários, já vem se arrastando por séculos. Hoje eu estou numa condição e ajo como inimigo. Amanhã eu estou numa outra condição, o meu inimigo age como inimigo meu. E aí não há um acerto. O que vai acontecer? O que tem que acontecer para mudar isso? Reforma, mudança de atitude. O Espiritismo nos proporciona e nos direciona a fazer a nossa reforma íntima, a nos mergulhar internamente para enxergar quem realmente nós somos. Mas quais as ferramentas para que eu possa resolver essas inimizades ou essa diversidade que eu me encontro com os obsessores? Oração e mudança de atitude. Oração é uma conversa diretamente com esses irmãos, não pedindo para que eles sumam, que eles vão embora, mas pedindo perdão. O perdão é a chave de tudo. E na oração, Jesus ainda diz: amar os inimigos e orai. Orai pelos que vos perseguem. Qual é a condição de um obsessor? Perseguidor. Quando ele nos encontra, ele marca cerrado, ele nos persegue aonde nós formos, ele está junto. Monitora nossas atitudes, nossos pensamentos e espera o momento certo para agir. Orai e vigiai. Só que a gente vê os obsessores como seres, irmãos equivocados e que nos atrapalham muitas vezes as nossas vidas. E a gente só percebe isso. E a gente não percebe que a atitude deles nos força a nós termos uma nova mudança, a nós termos uma nova atitude, a mudarmos o nosso comportamento, os nossos pensamentos. E eles também fazem enxergar um inimigo ainda pior, mais forte ainda. E esses inimigos tão terríveis, eles abalam o nosso equilíbrio, abalam a nossa casa, abalam o nosso trabalho, abalam as pessoas que convivem conosco, abalam os pais perante os filhos perante os pais, esposa perante o marido perante a esposa. Esses inimigos são tiranos. E eu tenho uma relaçãozinha aqui de uns inimigos que eu vou dizer alguns para ver se alguém, eu espero que aqui, acho que não tem ninguém que possa se encaixar, mas se alguém se encaixar, talvez tenha que mudar as suas armas para vencê-los. Primeiro, é o inimigo básico, assim, orgulho é um inimigo terrível. Egoísmo
Aí começou agora a apertar, né? Não, mas orgulho e egoísmo são vaidade. Inveja. Sandro, já chega desses inimigos, eu já achei alguns e já está difícil, nem fale mais, mas tem mais alguns ainda, não custa. Ingratidão, ignorância, preguiça, mentira. Olha que os inimigos, e esses inimigos não estão lá. Eles estão próximos, eles estão aqui dentro. Esses sim, nós devemos dar a nossa atenção. Porque esse vai afetar aqueles que estão à nossa volta, ali pertinho. E a nós também. Concilia-te depressa com seu adversário, enquanto está a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e não te coloque na prisão. Se nós começarmos a refletir, esses inimigos, eles vão fazer isso. Esses adversários, eles vão fazer isso conosco. Se nós não fizermos as pazes com ele, fazer as pazes que eu digo, melhorar, tentar tirar, tentar de alguma maneira mudar nossas atitudes, nossas condutas, ele vai nos colocar em maus lençóis. Ele vai entregar ao juiz e nos colocar numa prisão. Intimamente. Não necessariamente a prisão física, uma cadeia, mas ele nos aprisiona. Se nós não mudarmos a nossa forma de agir, nossa conduta, não adianta nada. Pois o que causa o nosso sofrimento são as nossas atitudes. Qualquer sofrimento que venha nos afetar é resultado de uma atitude nossa. Se nós tivermos atitudes ruins, essas atitudes ruins elas vão voltar e vão causar coisas. Coloque na prisão, ou nos colocar na prisão, como diz ali. Aonde estivermos, a nossa conduta vai ser um passaporte, tanto para a nossa felicidade, como para a nossa prisão. A nossa conduta, aonde quer que nós estejamos, se for no trânsito, se for na nossa casa, se for na casa espírita, se for no nosso trabalho, a nossa conduta vai ser a nossa credencial para o bem, para o nosso crescimento, para a nossa felicidade ou para a nossa infelicidade. A proposta da doutrina espírita, como eu disse, é a nossa reforma íntima. Nos conhecermos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, mas também, não só isso, nos conhecer as coisas boas que existem dentro de nós. Nós estamos falando de tantas coisas ruins, mas dentro de nós existem muitas coisas boas que são abafadas por esses adversários. Vamos inverter esses polos. Vamos tentar melhorar as nossas virtudes que temos, e muitas, né? Porque a gente fala nos adversários, como iniciei no começo, falando dos adversários externos, outras pessoas como adversários. Mas nós também somos adversários de nós mesmos, com essas condutas, com essas dificuldades, com esses adversários tão grandes que eu relacionei agora há pouco. Né? Fazer as pazes conosco. Por quê? Porque durante a nossa vivência, nós fomos fazendo coisas erradas, tomando atitudes equivocadas. E nós temos consciência de que erramos.
E diante da consciência de que erramos, nós colocamos dentro como pessoas ruins, pessoas maus. E nós se portamos como pessoas assim. Nós devemos fazer as pazes conosco. Nós devemos tentar tirar essas coisas ruins e colocar coisas boas, pensamentos bons e atitudes novas, renovadas, atitudes boas, começando por onde? Pelos próximos. Primeiro comigo, aí meu próximo em casa e se estendendo. Porque quando eu me puno por essas dificuldades causadas, há uma punição, autopunição. Não precisa inimigo externo nenhum me punir, eu mesmo me puno. Né? Me puno e muitas vezes a prosperidade, quando eu digo, não é financeira, a prosperidade é no âmbito geral. É uma vida boa em família, financeiramente também falando, entra junto na prosperidade. Né? Prosperidade, uma fase boa, uma fase legal, você não se acha merecedor daquela nova fase, daquela prosperidade, daquela bênção. Quando chega, você tem alguma coisa errada. Eu não mereço isso, eu só faço coisa errada. Merece. Faça as pazes. Quanto mais você melhorar, quanto mais você fazer as pazes com você mesmo, mais bênçãos entram na tua vida. Né? Lamentações, coitadinho, nós entramos num... Né? Mas quem que eu sou? Olha só, eu só faço coisa errada, eu não sou ninguém, ou jogo essa responsabilidade para o meu marido, para minha esposa, porque eu sou assim por causa da minha esposa, eu sou assim por causa do meu marido, eu sou assim por causa de mim. E eu quero mudar. E aí vai vir uma fase legal, uma fase boa na tua vida. E você não vai aproveitar, porque não acha-se merecedor. Vamos refletir muito em cima desses adversários. Orgulho, vaidade, inveja, mas também nas autopunições, às vezes desnecessárias, que nós temos conosco mesmo. Há pouco eu li uma mensagem de Emmanuel, de um livro chamado Monte Acima. E aí tem um outro livro que se chama Luz Acima, de Chico Xavier também. E nesse livro eu achei muito interessante uma passagem de um diálogo de Pedro com Jesus. E eu não vou conseguir falar na integralidade, mas eu vou ler para que vocês vejam que diálogo interessante que vem a ajudar nessa nossa conversa de hoje. Pedro, o título no livro é Os Maiores Inimigos. Quais são os nossos maiores inimigos? Tem um pequenininho, tem o mais ou menos, e aí tem o grandão. Quais que são os maiores? Né? O Pedro queria saber, questionou Jesus, né? O Jesus, Jesus, me diga qual que são os maiores inimigos nossos, né? Para que Pedro queria saber desses inimigos? Pedro era meio revoltado, né? Era meio violento, né? Com ele não tinha muita conversa. Se algum soldado viesse a criar caso com ele cortava a orelha, né? Aí dava trabalho para Jesus para poder reconstruir novamente. Então Pedro pergunta para Jesus: Jesus, como saberei onde vivem os nossos maiores inimigos? Eu quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência no reino de Deus. Me diga, Jesus, que eu vou lá e já dou o jeito. Se o Senhor me disser que é fulano, eu vou lá e... Porque o reino de Deus, né? Aí, iam os dois no caminho, entre Cafarnaum e Magdala.
E Jesus quieto, caladinho. Aí Pedro, já todo nervosinho, insistiu. E aí Jesus respondeu: para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora. Às vezes basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. 1 hora. Pedro calou-se e ficou meio desapontado. Antes que pudesse retornar às interrogações, notou que alguém estava por trás de algumas árvores em atitude suspeita. O apóstolo empalideceu e obrigou Jesus a parar a caminhada. Ele já se colocou à frente como um bom protetor de Jesus. Com palavras ásperas, desafiou o viajante a afastar-se, ameaçando sob forte irritação. E quando tentava agarrá-lo à viva força, ouviu um sorriso, uma risada. Ao invés de um fariseu, foi André, o seu próprio irmão. Olha só. Aí Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Olha o que Jesus disse. Ele não disse que o medo era um adversáriozinho, mas Pedro queria saber quem que eram os maiores inimigos. Medo é um terrível. Ai, o medo é complicado. Ele te faz você deixar de viver, de aproveitar, de fazer muitas coisas boas por causa de medo. Mas esse era um dos maiores inimigos. Aí, continuaram. Mais à frente avistaram um levita que lia a Torá. E lhes dirigiu a palavra com falta de respeito. Simão ficou com muita raiva e o levita sumiu na poeira. Conhecia, certo, a história de Pedro, que não levava desaforo para casa. Não esperou. Pedro fala 2 vezes, sumiu. Aí Jesus olhou para Pedro e disse, eu imaginei assim, vai dar nos dedos, né? De novo de Pedro. O Pedro não aprende, né? Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? A resposta veio clara e breve de Pedro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado a regra sublime neste conflito? Aí, mais alguns passos, encontraram um judeu, diz lá no texto, um judeu grego, que acusava Jesus com falsas alegações. Pedro não se conteve. Gritou que era um ingrato, relacionou os benefícios que Jesus lhe prestara, amaldiçoando-lhe o nome. Terminando, o Cristo indagou. Vem mais uma. Pedro, quantas vezes perdoará o teu irmão? Até 70 vezes 7, replicou o apóstolo. Jesus falou, a dureza é um carrasco da alma. Não caminharam muito ali e cruzaram com um homem chamado Rufo Gracchus. Era um romano que lhe sorriu desdenhoso, ironicamente, do alto de uma liteira sustentada pelos escravos fortes. Pedro, vendo esse gesto sarcástico, falou, desejaria curar aquele pecador, a fim de dobrar-lhe o coração para Deus.
Jesus, porém, afagou-lhe o ombro e falou: por que instituiríamos a violência no mundo se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? A vaidade mata aos poucos. Eu comecei a ler isso aqui, eu comecei a ficar angustiado em localizar, às vezes, essas coisas dentro de mim. E a gente vai se encontrando. Pedro era uma pessoa normal, como qualquer um de nós. Mas ainda tem mais um diálogo para frente. Mais à frente à mesa, um certo senhor se pôs a comentar, isso aqui nos traz muito para os dias de hoje, para o que está acontecendo. Se pôs a comentar os acontecimentos políticos da época, indicou os erros e desmandos do governo, ao que Simão correspondeu concordando. Filósofos, administradores e artistas de muitos sofreram apontamentos ferinos. Tibério foi invocado com impiedosas recriminações. Terminada a animada palestra, Jesus perguntou ao discípulo se acaso estivera alguma vez em Roma. Pedro disse: nunca fui a Roma. Aí Jesus sorriu e observou: falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que conheceu intimamente. Estejamos convictos de que a maledicência é um inimigo terrível também, como o medo. O pescador de Cafarnaum silenciou, desconcertado. Eu pensei comigo mesmo, acho que a Pedro agora não vai mais perguntar. E aí lá no livro encerra-se o diálogo. Aí o mestre voltou para o companheiro e disse: Pedro, há precisamente 1 hora, procurava saber quem eram os nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como vê, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo, Jesus finalizou: dentro de nós será travada a guerra maior. E é uma guerra mesmo, dentro de nós, uma guerra íntima que temos que travar para vencer esses inimigos, para que ele não nos complique, para que ele não seja o nosso adversário que vai nos colocar numa prisão. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.